voltar aqui para a mesa que eu vi o Ravi, que acho que a gente termina com uma fala da Luca sobre quem são essas pessoas, né? Que caras elas têm, para a gente tirar do abstrato e entender as vulnerabilidades, né? As especificidades da vulnerabilidade. Queria que você trouxesse teu olhar para esses assuntos. Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado ao Flipei pelo convite. Muito mais que uma honra, é uma necessidade urgente que haja interseccionalidade entre as lutas de pessoas cisgêneras e pessoas trans, mais especificamente entre o movimento feminista de mulheres cis e o movimento de pessoas transmasculinas e não binárias, pessoas com útero, pessoas com buceta. Para entrar dentro desse lugar, me apresentando novamente, eu sou um homem trans, ativista, bissexual, faço parte do IBRAT São Paulo, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Para quem não conhece, o IBRAT está para pessoas transmasculinas, assim como a ANTRA está para as mulheres trans e travestis. Somos a maior organização hoje no país que luta em prol de pessoas transmasculinas, que, para quem não consegue compreender, envolve homens trans, boys ceta, pessoas não binárias, todas as pessoas que nasceram socialmente enquanto mulheres e fizeram ou não transição de gênero. Afinal de contas, o gênero é uma construção social e eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês hoje em relação a isso. E eu acho que o gatilho para isso é justamente a autonomia dos corpos. Quando uma mulher nasce na sociedade, ela automaticamente tem uma política de gênero imposta de todas as suas atitudes. Eu não fui diferente. Eu nasci masculinizado, eu nasci uma mulher sapatão e fui isso durante muitos anos e militei no movimento feminista durante muitos anos. A minha erradicação no movimento foi basicamente em Curitiba, que foi onde eu fui fazer faculdade. Fiz parte do Ni Una Menos, fiz parte da Marcha das Vadias Curitiba, estava à frente dessas movimentações e trago uma prova que desde 2018 eu tenho, inclusive, um lencinho sobre a legalização do aborto, que infelizmente naquela época existia somente o slogan pela vida das mulheres. A gente não tinha esse debate, eu não tinha esse debate. E o que eu queria trazer para vocês hoje é um processo de aproximação. Eu, enquanto hoje ocupei diversos lugares pela masculinidade, eu não esqueci da minha luta pelo movimento feminista. Eu sofri estupro corretivo por ser sapatão. Eu acho que esse é um ponto do lugar, né? A mulheridade, ela sofre um processo de violência diário, da necessidade de usar maquiagem, de não poder ter pelo, e afinal de contas, inclusive um evento para jogar. Ninguém falou, e eu falo isso, é uma crítica pelo próprio movimento trans, que tem que se aproximar inclusive dessas pautas. A gente falou muito sobre a boxeadora da Argélia, que sofreu transfobia, mas o que ninguém falou é que ela é uma mulher cisgênera masculinizada. Ela sofreu preconceito por ser masculina, porque existem mulheres cisgêneras masculinas que não são trans. Eu passei muitas violências por ser masculinizado. O que ela passou foi exatamente isso. Não foi só transfobia. Ela passou um processo pela necessidade de que as mulheres têm que ser femininas. As mulheres têm que ser simples. As mulheres têm que ser delicadas. E ela é uma boxeadora que, inclusive, a outra falou que 2 socos ela caiu. E não é uma pessoa. E aí tem um outro debate em relação à questão cromossômica, né? Ao debate, a questão do nível alto de testosterona. Gente, muitas mulheres e muitos homens cisgêneros utilizam a necessidade de implantar hormônios pela necessidade biológica. Isso é normal, não existe um nível exato, não existe um nível ideal, certo? E aí parte por esse outro lugar que eu gostaria de chegar. Foi o feminismo que me trouxe aqui. Porque foi o feminismo que conseguiu compreender que o corpo é meu e faz o que quiser. Por que eu não posso ter pelos? Por que eu tenho que ter peitos gigantes que me incomodam para correr, que doem quando eu durmo? Eu tenho uma cicatriz daqui até aqui. Eu tinha quase 6 quilos de peito. Não me sentia confortável, não me fazia bem. E eu era apaixonado por barba. Apaixonado por barba. E eu falei assim, por que eu não posso ter barba? Tudo começou aí. E afinal de contas, após os grandes preconceitos, grandes necessidades, a falta de representatividade de pessoas transmasculinas, eu demorei anos para me entender, demorei anos para me aceitar. E hoje, quando eu chego, a diferença de encontrar um processo de amor, eu encontro um processo de exclusão.
onde pessoas que nascem com pau são mais aceitas por abraçar a feminilidade, e toda mulher cisgênera, sapatão, nunca foi quase abraçado por nenhum movimento feminista. Porque eu sofria preconceito desde a escola, que eu não podia ir no banheiro com a amiguinha, porque ela achava que eu ia me apaixonar por ela. Então a gente passa por um processo de violência, por um processo de exclusão, e quando eu me identifico enquanto uma pessoa transmasculina, meu processo avança quando eu penso que vou continuar a minha hormonização, quando a minha cara, depois de 4 anos de hormonização, fica cheia de barba, e automaticamente as pessoas acham que eu tenho uma passabilidade e vou ter todos os privilégios. Não existem esses privilégios. Eu continuo sendo uma buceta, eu continuo sendo um útero. Eu continuo tendo a precarização do processo de violência da cisgeneridade masculina. Eu gostaria de trazer um outro exemplo. Imaginem só uma pessoa transmasculina em situação de cárcere. O que acontece? Ninguém fala sobre isso. Porque nós estamos reafirmando a identidade masculina. E o que acontece? Nós ficamos em prisões cheias de homens cisgêneros. E quem pratica a violência não é o homem trans e as pessoas transmasculinas. São os homens de pau, homens cisgêneros. Então, existem diversos casos de estupros constantes nas prisões, onde não tem um aborto legalizado, onde não tem a possibilidade de amamentação, assim como uma mulher cisgênera, quando tem, acaba engravidando dentro da situação de cárcere. As pessoas privadas de liberdade continuam tendo seus direitos não garantidos. É o melhor exemplo que eu posso dizer para vocês entenderem da importância da luta pelo aborto legal. Outra questão, as mulheres cisgêneras, sapatonas, se relacionam com outras mulheres. E aí eu sou um processo, por exemplo, que comecei a me relacionar tanto com mulheres trans e cis, assim como homens trans e homens cis. Eu também tenho a possibilidade de gravidez. Eu também tenho a possibilidade de ela não ser planejada. Eu tenho a possibilidade de sofrer um estupro. Afinal de contas, eu tenho 1 milhão de relatos de pessoas transmasculinas amigas minhas que se transaram também com homens cisgêneros e sofreram mesmo a tirada da camisinha, o sexo sem consentimento, o estupro durante a noite e por aí vai. Nós passamos as mesmas coisas, mesmo com barba. Aí pergunto para vocês, continuamos tendo esse privilégio? Vocês acham que mudamos para outro lado? Como nós estamos falando sobre o aborto legal e seguro, não é apenas das mulheres. Eu queria trazer essa conversa porque não são apenas o homem, se ele engravidasse, o aborto seria legal e gratuito. Se o homem cisgênero engravidasse, porque homens já engravidam. Homens já engravidam. E entrando nesse discurso, trago a reflexão para vocês. O nosso processo aqui não é criar um patriarcado diferenciado. A gente está aqui mostrando que o patriarcado é muito além do pau. Porque se nós estivéssemos no governo, se a sociedade fosse liderada por pessoas transmasculinas, vocês tenham certeza que a gente não teria o maior índice de violência de gênero no mundo. Não seria um dos maiores vencedores em feminicídio. Não seria um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. Nós transformaríamos a sociedade. Afinal de contas, estamos aqui para mostrar um novo tipo de masculinidade. Uma masculinidade que não estupra, uma masculinidade que não violenta, uma masculinidade que passa pela violência de gênero assim como nasce, cala a boca, fecha a perna, não age assim, usa vestido, usa maquiagem, você tá feia, limpa esse rosto, tira esse pelo. A gente passou por tudo isso. E a gente quer criar uma masculinidade diferenciada, onde inclusive não precisa ter barba, não precisa ter pau. A masculinidade, assim como a feminilidade, ela é uma política de gênero imposta e sempre foi. A moda demonstra isso. Afinal de contas, tudo é criado pelo poder e pelo capitalismo. Assim como a política de gênero, assim o que é feminino, o que é masculino. Por isso que existe outra movimentação de não binariedade que perpassa por tudo isso, que você pode ser o que você quiser. Mas afinal de contas, eu acho que esse é o grande problema. Querem que vocês não saibam que vocês podem ser o que você quiser. Podem ter o que vocês quiserem entre a perna para se sentir bem, ser feliz, conseguir falar, disputar, estar em liderança. Querem que vocês sejam o que eles querem que sejam. E é eles sim, a cisgeneridade, que infelizmente muitas mulheres cisgêneras reproduzem. Mas não é culpa delas, é um processo histórico. Afinal de contas, a gente não tem outra opção. E aqui é um
quero que seja um passo para vocês que estão ouvindo, para que o próximo momento a gente lembre de estarmos juntos, juntas e juntos. Porque eu não estou abandonando o movimento feminista. Eu estou criando uma outra política de gênero, onde eu brinco com a masculinidade, eu brinco com a feminilidade. Eu estou aqui para mostrar que existem outras formas de ser. E muito que a esquerda fala que o amor é revolução. Não existe revolução maior do que você mandar seu próprio corpo por amor por si. Não existe amor maior porque a transição ela é coletiva. Não existe uma pessoa trans que transita sozinha. Ela faz todo esse processo necessitando do seu ciclo social. Então a gente faz já uma revolução e ninguém aplaude. A gente faz uma revolução cotidianamente para ser quem somos e ninguém aplaude. Pelo contrário, nos silencia, violenta, não chama para espaço, não nos escuta e querem nos colocar num outro lugar. E quando a gente está falando sobre o direito ao aborto, é o direito ao aborto legal e seguro porque nós estamos juntos, nós estamos juntas. E não é um apagamento da categoria mulher, como muitas outras pensadoras já falaram. A gente está aqui para mostrar um novo lugar. Mas eu compreendo que é difícil. Ainda o movimento feminista não entendeu que quem mais sofre são as mulheres negras e esquecem de falar isso toda vez. Então imagina a gente querer falar que se fale mulheres e também pessoas com útero. Eu compreendo que é um processo difícil, mas todos nós estamos compromissados para fazer uma revolução nessa sociedade e transformar. A gente precisa entender que a luta é coletiva. E coletiva também é mostrar que a linguagem está coletiva, que as nossas ações são coletivas e que o nosso movimento é coletivo. Porque não é só, beleza, o movimento transmasculino não vem aqui, mas quando vem, eu subi nessa mesa, eu vi vários olhares. Vocês estavam perguntando, por que ele está ali? Eu estou aqui porque é meu direito. Assim como eu também e os meus têm o direito de um aborto legal, seguro e gratuito. Muito obrigado. Obrigada, Ravi. Marina, nem sei. Uau, né? Nem sei. Muito bom, para mim é muito bom entrar depois desse papo todo, porque eu posso falar do meu ponto de vista de artista, né? Acho que a minha experiência